Não saber falar inglês é não estar preparado para ser enviado para as nações. Destrave a fluência no segundo idioma e fique fluente em inglês em até 6 meses. Clique agora no link da descrição. Aleluia. A graça e a paz, queridos. Que bom a gente estar junto aqui nessa manhã. A gente podia estar em tantos outros lugares, mas que bom que você escolheu vir à casa do Senhor. Essa comunhão é preciosa. Infelizmente, algumas pessoas se acostumaram à comodidade pós-pandemia. Durante a pandemia, o recurso foi fazer os cultos online, e um recurso, graças a Deus, né? Esse recurso foi aplicado e ele ainda é bem-vindo. Quando as pessoas estão enfermas, convalescendo de uma cirurgia, por exemplo, impossibilitadas por algum motivo sério e real para estar em casa, mas nós precisamos de romper com as comodidades desse tempo. O cristianismo é um lugar de desconforto, por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque a nossa vontade nunca nos leva para os braços do Senhor. A nossa vontade natural, ela sempre nos afasta, ela nos leva para a porta larga. Por isso que Jesus disse assim: olha, larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que passam por ela, mas apertado é o caminho que conduz à vida. Então, nas coisas simples, a gente vê o quanto que a gente está disposto a sacrificar por Jesus, né? É mais cômodo a gente, num dia de chuva, ficar em casa, colocar um pijama, uma pantufa, ligar a internet e ficar assistindo o culto pela internet, preguiçosamente. Mas que bom que você saiu da sua casa, pegou o seu carro, veio até aqui, e com essa atitude você está dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante do que a minha cama, o Senhor é mais importante que os meus pijamas, mais importante do que o meu conforto, o Senhor é muito mais importante, é do Senhor que vem a vida, por isso eu vou dar a minha vida para o Senhor. Glória a Deus. Nessa manhã eu queria compartilhar com você sobre a gente se encher de contentamento. Enchei-vos de contentamento. O que é contentamento, né? Às vezes a gente pensa, o que é contentamento? Estar contente, estar no estado de satisfação, estar satisfeito. Isso é contentamento pela definição do dicionário. Estar satisfeito, estar contente com aquilo que você tem. E às vezes isso pode parecer uma mensagem totalmente na contramão do mundo que nós vivemos hoje. Que o mundo que nós vivemos hoje, ele está sempre fazendo a gente acreditar que a gente está precisando de mais alguma coisa. Não é assim? Você olha para o que você tem: mas seria tão bom se eu tivesse mais isso. Não só mais isso. Nós mulheres, então, nem se fala, né? A gente só tem um par de pés, mas a gente tem um monte de sapato, né? É verdade, Jesus. A gente tem 2 ombros, mas certamente a gente tem muito mais que 2 bolsas, né? E assim é tudo na vida, gente. A gente tem, na verdade, muito mais daquilo que a gente realmente precisa, mas a gente ainda assim acredita que continua precisando de alguma coisa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Esse texto tão conhecido, né? Por que é importante a gente falar sobre contentamento, gente? Porque o contentamento gera descanso. Muitas pessoas têm reclamado de cansaço. Nossa, eu estou tão cansada. Eu queria descansar um pouco. Nossa, minha vida é muito agitada. A minha cabeça não está boa. Ai, que vida corrida. É só você conversar com um ser humano normal que está trabalhando, e você vai ver que ele está cansado. Como é que você está? Eu estou bem, mas estou um pouquinho cansada. Estou precisando de férias. Está tão corrida a minha vida. Alguma coisa ligada à inquietação está ligada a essa resposta. E o descontentamento causa isso, inquietação. Um estado constante de insatisfação e sempre correndo atrás do vento. Paulo escreve aos Filipenses aí no capítulo 4, a partir do verso 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a
toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz que aprendeu, né, gente? Ele diz aí que aprendeu. Eu aprendi a estar, em outra tradução fala, eu aprendi a estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu aprendi. Ele fala que aprendeu, ele não fala que nasceu satisfeito. Ele não falou assim, eu dei a sorte de ter um temperamento satisfeito. É isso que ele fala aqui no texto, gente? Eu nasci naturalmente contente e satisfeito. Não, ele fala que aprendeu. E nós costumamos acreditar que a satisfação, o estar satisfeito, acontece. E não é algo que devemos aprender. E eu quero me opor a esse pensamento. Por isso é que eu vim aqui nessa manhã dizer para vocês, nós precisamos aprender o contentamento. Assim como Deus deu a Paulo oportunidades para aprender, também devemos aprender o contentamento com as oportunidades que nós temos. O mesmo instrutor do apóstolo Paulo também é o nosso instrutor. O Espírito da promessa nos foi outorgado para nos fazer triunfar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crescimento espiritual, ele demanda aplicação, ele demanda empenho. Aprender é mais do que recitar as Escrituras, é colocá-las em prática. Nós precisamos praticar o contentamento e não apenas citar o texto de Filipenses. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E por que Paulo aprendeu a se contentar? Porque ele aprendeu que Deus tem um propósito nisso. Como que você sabe disso, Helena? Porque ele diz isso na carta aos Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, se eu estou passando, é uma fé consistente, não é uma fé emocional. O problema do nosso tempo é que a nossa fé está muito relacionada àquilo que a gente está sentindo. Então, a gente pensa assim, não, eu estou desanimado, não creio mais. Deus não respondeu a minha oração, não creio mais. As circunstâncias é que ditam o tamanho da sua fé, né? E a fé é a certeza das coisas que se não veem. Como é que eu tenho essa certeza? Peça ao Senhor. Senhor, eu preciso de mais fé. Aumenta a minha fé. A gente pede para Deus tanta coisa e a gente não pede aquilo que a gente mais precisa. A gente pede uma melhoria no emprego, a gente pede um relacionamento bem sucedido, um casamento feliz, a gente pede uma oportunidade de promoção, a gente pede um melhor salário para a gente cuidar da nossa família. Todas essas são causas legítimas, mas o que é essencial para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, a gente não pede. A gente não pede para o Senhor fé, a gente não pede discernimento. O apóstolo Paulo também ensina que a gente deve buscar com zelo os melhores dons. Com zelo, com afinco, com dedicação, os melhores dons. E para quê? Para ficar exibindo para o outro o seu dom? Não, para servir ao corpo de Cristo e para se livrar de muitas enrascadas. Então nós estamos vivendo um tempo de tanto engano, de tanta coisa ruim empacotada no pacote bonito, querendo nos vender o espírito do anticristo. Porque, gente, o anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito dele já está na terra desde que Jesus foi assunto ao céu. O espírito do anticristo, aquele espírito que se opõe a Cristo, nós estamos lidando com ele todos os dias. Quando você anuncia uma palavra e as pessoas falam assim, essa é a sua fé, não é a minha. Isso é o que você acredita, não o que eu acredito. Quer as pessoas acreditem ou não, essa terra vai ter um fim. E nós vamos prestar diante de Deus as nossas contas. E se eu não vir o fim desses tempos, eu terei fim. Eu chegarei ao fim dos meus dias. E eu estarei diante dele. E eu prestarei contas a ele. Mas a gente se esquece disso. E o mundo, mergulhado no secularismo, no humanismo, no egocentrismo, eles não estão nem aí para Deus. Esse é o espírito do anticristo,
Cristo veio fazer a obra de reconciliação entre Deus e os homens, mas as pessoas rejeitaram a Cristo. Elas rejeitam a Cristo de uma maneira contundente. E quiçá nós mesmos não tenhamos negado a Cristo quando a gente prefere assumir e engolir certos tipos de conceitos que são um conceito anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. O apóstolo Paulo, então, ele fala que a gente deve buscar os melhores dons. E a gente deve, com afinco, buscar: Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, eu preciso dos dons para servir ao corpo de Cristo. Eu preciso de discernimento. Eu preciso de autoridade para expulsar demônio. Sabe como, gente? Essas coisas, às vezes a gente quer, as pessoas pedem ao Senhor coisas para o próprio desejo, para o próprio prazer, para, como diria uma amiga minha nordestina, para se amostrar. Entendeu? Mas não é, Deus não vai dar. Que ele também já fala isso: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios deleites. Mas se você, de uma maneira comprometida, quer receber os dons de Deus para servir melhor ao corpo de Cristo e para estar mais conectado com a voz de Deus e para servir como um instrumento afiado nas mãos dele quando a sua vida for necessária. A gente já pensou, por que você busca o dom da profecia? Eu quero o dom da profecia. Você já pensou? Uma pessoa desesperada, está querendo pular de uma ponte, eu estou passando na hora, eu chego para a pessoa, eu tenho o dom da profecia, eu chego para ela e falo assim: fulano, já chamo pelo nome, o Senhor manda te dizer pá, conta a vida do cara. Você acha que ele converte ou não converte? Pois é, na hora. Só que a gente não busca o dom da profecia. Agora, em muitas afro-religiões, em muitas outras questões do ocultismo, do satanismo, Satanás dá poder para os seus também. E se você conversa com algumas pessoas que já tiveram uma vida nessas outras religiões, você vai ver o que elas foram capazes de fazer. Coisas terríveis para ter poder, para destruir a vida de alguém, para separar um marido e uma mulher. Isso existe, gente. Não adianta a gente negar, isso existe. Enquanto isso, os filhos da luz estão sendo distraídos. Gente, você sabe quando os portugueses chegaram lá no Brasil, muitos de vocês nasceram aqui, filhos de brasileiros talvez, mas a história do Brasil conta que quando os portugueses chegaram no Brasil, descobrindo o Brasil, eles encontraram ali um povo nativo, que a gente chama de índios, né? E esse povo nativo nunca tinha visto espelho, e os europeus já tinham espelho. Então eles vêm e apresentam para os índios os espelhos. E os índios ficam fascinados com a sua própria imagem refletida de uma maneira mais completa do que na água. Que eles já deviam conhecer a sua imagem talvez refletida na água. Mas não num espelho, num instrumento, né? E eles ficaram deslumbrados com a sua própria imagem. Mas, gente, o espelho até hoje é um instrumento baratinho, um negócio baratinho. Não é um metal, por exemplo, no templo do apóstolo Paulo, quando ele fala que hoje nós vimos Deus, Jesus, ainda como que por um espelho, não era o espelho que a gente tem hoje, era um metal polido, que te dava um pouco, mas só que você via uma imagem embaçada, né? Um metal muito polido, muito antes dos portugueses, né? Que com certeza já tinham também não um espelho tão claro como a gente tem hoje, mas um espelho melhor do que na época do apóstolo Paulo. E aí o que acontece? Mas ele não tem valor, não é um metal precioso, não é uma joia. E o Brasil tinha o quê? Muito pau-brasil, ouro e pedras preciosas. Os índios não tinham noção que eles estavam sentados numa riqueza incalculável. Nas Minas Gerais, o estado de onde eu sou, só de Minas Gerais, o que foi tirado de ouro das Minas Gerais para ser levado para Portugal, é indizível. Muito ouro, muito diamante. Uma cidade chamava Diamantina. Tem uma cidade em Minas que chama Diamantina. Por que você acha que ela chama Diamantina? Por que Ouro Preto chama Ouro Preto? Lá em Minas tem ouro branco, ouro preto. Por aí você vai vendo o que foi tirado só do estado de Minas Gerais. Isso sem contar o pau-brasil, madeira de lei, madeira muito importante, de alta qualidade. E os índios nem questionavam, porque eles estavam preocupados com os espelhinhos. E é isso que Satanás faz com a gente.
Ele coloca você bem distraído com a sua própria imagem, com o seu próprio ego, com o seu próprio eu, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde que eu vou morar, que carro que eu vou dirigir. Enquanto você está atribulado, Ele está saqueando o seu verdadeiro tesouro. E o nosso verdadeiro tesouro é a vida de Deus, essa não pode nos ser tirada. O verdadeiro tesouro é a salvação, ela nos garante a vida eterna. É isso que não pode ser saqueado. Mas o diabo está roubando a salvação, está roubando, porque você está correndo atrás do vento. E a gente não busca de Deus esses tesouros que Ele tem para nós. Contentamento é a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu sei que todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É simples da gente entender, mas não é simples da gente praticar, né? É mais simples a teoria do que a prática, mas nós precisamos ter o entendimento e entrar nessa jornada, porque o descontentamento é a base do pecado. Como é que é, Helena? Você falou agora, é sério, como assim? Não, descontentamento é só descontentamento. Não, gente, descontentamento é a base do pecado. Por que Satanás, por que Lúcifer virou Satanás? De repente não bastava para ele ser o querubim da guarda ungido. Ele queria ser como Deus. Ele ficou descontente com tudo que ele já tinha, com quem ele já era. Coberto de pedras preciosas, segundo o relato de Ezequiel. Andava no meio das pedras afogueadas. De repente não foi suficiente. Serei como Deus. E ele convenceu 1/3 dos anjos com essa história fiada, segundo a tradição. Quando Satanás vai lá no Éden, o que ele sopra para o coração feminino? Descontentamento. Porque ela estava no jardim, perfeito, cuidado por Deus. Ela já tinha um marido, ela já tinha autorização de Deus para ser mãe, porque ele falou: multiplicai-vos, sede fecundos. Estava tudo certo. Toda a viração do dia, Deus vinha estar pessoalmente com os dois. Você consegue imaginar o nível de perfeição que o primeiro homem e a mulher viveram? A gente não faz nem ideia. O ápice da beleza, da paz, da alegria. Mas de repente o descontentamento. O que é que você não pode ter? Eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falou que se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Mas é claro que vocês não vão morrer. No dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Olha a proposta do inferno aí. Não basta você ter um relacionamento com Deus, seja como Ele. Não esteja contente com isso que você já tem. Assim nasce o pecado, do descontentamento. A mulher já tinha tudo, mas pareceu que para ela faltava alguma coisa. E daí por diante, gente, a gente vive num mundo de descontentamento, num contexto de descontentamento. A ambição egoísta, a cobiça, a inveja, a vaidade, tudo isso nasce do descontentamento. A inveja, eu fui assolada pela inveja durante muitos anos da minha vida. E ela nascia de onde? Do descontentamento de quem eu era. Eu não era feliz comigo mesma, com aquilo que eu tinha, com os dons que Deus tinha me dado. Então, nasceu a inveja. E a inveja paralisa. O pecado nos paralisa. O pecado impede de nós vivermos e desfrutarmos a vida e o propósito que Deus tem para a gente. Então, sempre nós vamos estar lutando com o descontentamento. Pois é, Helena, mas a gente está no mundo, a gente vive isso. Essa é uma realidade de todo mundo. É incrível, a gente tira férias já pensando nas próximas. Compra uma roupa nova já pensando em outra roupa nova. Tem um carro bom, mas fica de olho no outro, o último modelo. Celular, nem se fala. E a gente começa, nossa, mas eu quero mais. E por quê? Porque a gente acha que o nosso valor está agregado àquilo que temos. Mas está mesmo, Helena. Está para esse mundo caído.
Quem gosta de você, de fato, gosta de você com chinela havaiana. Quem gosta de você, de fato, gosta de você quando você não tem nada para oferecer, ou quando você divide o pão com mortadela com ele. Quem gosta de você mesmo, gosta de você não por causa das coisas que você tem. Esses são os relacionamentos que você pode confiar. Não os relacionamentos parasitários, utilitaristas, que ficam pensando, não, vou colar com fulano, porque de repente pinta uma oportunidade. Nossa, eu vou ficar com o popular, porque de repente, quem sabe, eu fico popular também. Esse é o coração do anticristo. Gente, olha para Cristo. Ele estava com todo o seu poder e glória, e ele se esvaziou. E habitou entre nós. Jesus podia ter brotado aí, com 30 anos de idade já, deitando o cabelo, como diz lá em mim, deitando o cabelo, fazendo milagre, maravilha. Até não saber a origem dele, ia dar mais credibilidade para ele. Pensa comigo, quem é esse cara? Ninguém sabe, ninguém viu. Uau, é o Messias. Não, mas o cara era o filho de Maria e José, irmão daqueles outros caras que estão aí. Tudo gente comum, de uma cidade simples. Nazaré, cara. Nazaré era uma vila que tinha 800 pessoas. Não era Jerusalém, era Nazaré. Jesus não só encarna, mas ele encarna e nasce de uma virgem numa estrebaria em Belém. Mas, não, Helena, foi só circunstancial. Nasceu numa estrebaria porque não tinha lugar para eles, numa estalagem. A estalagem estava lotada. Você acha que o Deus do universo não providenciaria um palácio para o seu filho nascer se ele não quisesse? Nasceu na estrebaria para mostrar para a gente que essas coisas desse mundo não valem nada. E se a gente ficar apegado a elas, nós vamos ficar por aqui apegados a elas. Ao mesmo tempo, quando você desapega, ele vai fazer você pisar em ouro. Você já pensou nisso? São os paradoxos divinos, né? Você deixa essas coisas dessa terra para lá, e aí você ganha uma cidade. Uma cidade que os muros são cobertos de pedras preciosas e cujo chão, na descrição de Apocalipse, é feito de ouro maciço. É no chão mesmo que o ouro tem que ficar para você pisar sobre ele. O dinheiro é um ótimo funcionário, um péssimo patrão. Ele é para te servir, não você para servir a ele. Então, Helena, como é que Paulo consegue? Como é que ele conseguiu isso? Que eu também quero, porque aqui no natural não vai dar, não. A resposta está aí no verso 13 de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam esse versículo de uma maneira triunfalista, né? Eu posso tudo. Eu posso passar na imigração e Jesus amado. Eu posso passar pelo México, pular o muro, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você coloca o nome de Deus em tantas das suas armações, das suas desonestidades. Gente, não estou aqui para acusar ninguém não, entendeu? Mas em nome de Jesus, você está nessa terra, seja uma bênção aqui. Deixa eu só abrir um parênteses. Você está nessa terra, não me interessa como você chegou aqui, não me interessa o seu status aqui, se você é legal ou ilegal. Mas se torne legal no reino do Espírito. Seja um profeta de Deus nessa terra. Não fique aqui ilegal e ainda maldizendo essa terra de onde você tem tirado o seu pão, o seu sustento, está pagando suas dívidas lá no Brasil. Seja um abençoador nessa terra. Quando você entrar numa casa para faxinar, seja um profeta da luz onde há trevas. Entra como um profeta da luz, ora na cama dos adolescentes, abençoa a cama do casal, fala, Senhor, eu estou entrando aqui como profeta da tua vida. Eu devia estar lá no Brasil, mas eu estou aqui, então eu vou estar aqui trabalhando para a glória e para a honra do teu nome. Sabe, gente? Não deixa o seu status de ilegal ou legal no mundo natural abrir uma legalidade do diabo na sua vida espiritual. Se posicione nessa terra como um profeta, um evangelista, um missionário e peça ao Senhor, Senhor, eu quero meios para me legalizar. Abre uma porta para mim. Eu não quero ficar nessa terra ilegal não, Senhor. Eu quero ficar aqui debaixo da tua bênção, sendo um profeta do Senhor. Abre uma porta, mas não tem porta, mas Deus abre porta onde não tem. Não se acomode no status de, vida, céus, azar. Alguém pede o documento para mim, fala com quem dá o documento. Dobra esse joelho, põe a boca no pó. Tem alguma coisa para se arrepender? Arrependa-se.
Seja um profeta da luz nessa terra e pede para o Senhor: Senhor, abre uma porta onde ela não existe. Eu quero ficar aqui debaixo da legalidade. Eu quero poder ir para o Brasil para abraçar minha mãe, meu pai, voltar para cá e continuar vivendo o plano que o Senhor tem para mim aqui. Ok? Paulo consegue porque ele sabe que em tudo, né? Aprender o contentamento se dá através de Cristo, por Ele e com Ele. Nosso estado natural não nos leva ao contentamento. Não mesmo, gente. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Aprender a contentar-se, então, requer um mover sobrenatural. E aí, é isso que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, o contentamento, ele não é listado no fruto do Espírito. Quando você vê lá o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Você não vai achar lá contentamento. Você vai achar alegria, né? Mas o fato é que o contentamento, ele está alinhado com todos os gomos do fruto do Espírito. Ele está diretamente alinhado. O contentamento é amoroso. O contentamento é alegre, é pacífico. Uma pessoa que é cheia de contentamento, ela é alegre, ela é pacífica, ela está brigando por nada, não está em demandas, está em discórdias, invejas, porfias. O contentamento é longânimo, né? Sabe esperar, é longânimo, é benigno, compartilha o que tem. Não, eu estou feliz com o que eu tenho, aquilo que eu tenho eu vou servir. É fiel, é manso, tem controle de si. O contentamento tem controle de si. Então não é um fruto do Espírito, mas está alinhado com o fruto do Espírito. Você consegue produzir o fruto do Espírito pelo seu esforço? Não. E o nosso problema é que a gente não quer entrar no caminho de aprendizado do contentamento. Porque com certeza quando você começa a orar pedindo ao Senhor: Senhor, gera em mim o teu fruto, né? Esse fruto do Espírito que é gerado em nós, ele é gerado a partir do processo de santificação. Então, eu aceitei Jesus, eu me converti dos meus maus caminhos e agora eu entrei por um novo caminho. O que é esse novo caminho? Não tem nada a ver com o caminho antigo que eu traçava. Esse caminho que eu caminho agora é o caminho na luz. Eu caminho pela fé no Filho de Deus. Então eu caminho esse caminho seguindo os passos de Jesus. E como é que eu vou seguir os passos de Jesus? Querendo conhecer quem Ele é. E como é que eu conheço quem Ele é? Lendo a Bíblia. Gente, a leitura da palavra não é para cumprir o check no fiz a minha devocional e me sinto muito orgulhoso por isso. Não, gente. Quando você vai ler a Bíblia, você vai para conhecer a Deus. Eu me lembro quando eu e o João namorávamos, outro dia, a gente ainda namora, não tinha e-mail, não tinha text message, não tinha WhatsApp. Eu sou velha não, vintage. Sou vintage. E aí, tinha carta. Aí o João me escreveu uma carta. Gente, aí eu fui lá pegar as cartas que eu sempre pegava no correio, né, na caixinha de correio. Fui lá, peguei as cartas e quando eu olhei no meio das cartas, tinha uma carta com aquela letra que eu já conhecia. E eu cheirei a carta. Estava perfumada. Meu Deus, a carta do João. Saí correndo para dentro de casa, coloquei as cartas de conta para pagar lá no armarinho do meu pai. E saí correndo e falei: pai, lê a carta para mim. Vocês acham que eu fiz isso, gente? É claro que não. Claro que... Você tomou um susto. É claro que não. É uma coisa minha e do meu amado, né? Então eu fui para o meu quarto, fechei a porta, me joguei na cama, igual cena de novela. Abri a carta assim com todo cuidado, cortando com a tesoura para não estragar a carta, porque claro que eu ia guardar aquela carta. E eu falar nisso, vou caçar essa carta que eu devo ter guardado. Aí abri a carta e eu comecei a ler a carta. E aí eu lia e relia e relia e ria e tentava imaginar o que ele quis dizer com aquilo. Qual era a carta nas entrelinhas da carta, entenderam? É isso que Deus quer que a gente faça com as cartas de amor que Ele deixou pra gente. É uma questão de amor, sabe? É uma relação de amor. Se enamore de Jesus. Não faz sentido você chegar: pastor, lê a carta para mim.
pastor pode vir ler as cartas para você. Mas tem coisas que Deus quer falar de uma maneira mais particular. Coisas que dizem respeito só à sua vivência, à sua vida. Às vezes aquele momento que você está passando. Às vezes você lê o mesmo texto 500 vezes. Mas tem um dia que você lê aquele texto que você já leu 500 vezes. E ele parece que salta da página. E ele entra em você e ele te queima por dentro. Uau! Como é que eu não entendi isso antes? Uau, uau! E aquilo vira poder de Deus na sua vida para você vencer a sua adversidade. É isso que eu quero dizer para você, gente. O contentamento é aprendido, e ele é aprendido quando nós nos revestimos de Cristo, assim como o fruto do Espírito. E para isso a gente tem que se expor. E para a gente se expor, a gente tem que falar com Deus e ouvir Deus. Falar com Deus é orar. Não a oração rebuscada, religiosa que a gente faz, sabe, na frente dos outros. A gente tem a máscara social até na hora de orar. Ó Senhor Deus, amantíssimo Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Fico imaginando Deus olhando para você. Eu te conheço, Helena. Não dá para esconder dele quem a gente é. Então chega e fala real. Senhor, hoje eu estou mal. Senhor, hoje eu estou muito mal. Senhor, eu estou com vontade de pegar um, matar um, Senhor. E eu sei que esse não é o propósito do Senhor. Então eu preciso que o Senhor ponha as duas mãos em mim. Jesus, põe as duas, porque senão eu vou escapar. Põe as duas mãos em mim. Rasga o seu coração. Senhor, sabe o fulano? Poxa, Senhor, eu estou muito triste com ele. Eu estou muito triste, Senhor. Porque ele falou isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu estou te contando. É melhor você contar para quem resolve o problema do que sair fofocando por aí. Sabe? Vai contando o seu problema para quem não vai resolver e ainda vai poluir a outra pessoa, vai apodrecer o coração da outra pessoa contra o terceiro fulano. Não, vai para Deus, leva suas culpas diante de Deus, suas aflições diante de Deus. Quando Deus fala, ore pelos seus inimigos, gente, vocês não sabem como é que isso é curador. A gente tem que parar de achar a Bíblia bonita. Não é para achar bonito, é para ler e pôr em prática. Ore pelos seus inimigos. Tem alguém que está talhando seu sangue? Começa a orar. Mas não ora assim, não, oh, Deus, pega ele, frita ele, faz purê. Não, gente. Você ora assim, Deus, Pai, o Senhor sabe, eu não sou hipócrita diante do Senhor. Estou com meu coração peludo contra fulano. Mas o Senhor é um Deus que cura o meu coração peludo. O Senhor penteia o meu coração peludo. O Senhor tosa o meu coração peludo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o fulano, Senhor. Abraça ele, cura as feridas dele, Senhor. Porque se ele está agindo assim, ele pode estar muito ferido. Senhor, não deixa o diabo usar a vida dele. Afasta Satanás da vida do fulano. Eu estou abençoando fulano com a sua vida. Eu estou abençoando fulano. Gente, quando você faz isso, a palavra diz que você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Sobre a cabeça da pessoa para a qual você está orando. O que isso significa? Colocar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Duas coisas isso pode significar. Ou seja, você está aumentando o juízo sobre a pessoa. Não ora para vingar. Entendeu? Porque quando você está orando, abençoando, pedindo a bênção e a libertação do Senhor para quem está contra você, você está subindo, você diante de Deus, você aumenta a sua inocência. Eu vou ilustrar de uma forma bem didática para você entender, entendeu? É como se você ficasse mais limpo diante de Deus e o outro ficasse mais sujo. Porque, peraí, agora ela está orando por ele. Porque quando você está odiando ele, você está no mesmo pé que ele. O outro te fez mal e você está com a amargura dele. Tudo pecado para Deus. Você está na mesma posição que ele. Você está pedindo juízo para ele, mas você também está pecando contra ele. Você está com ódio dele, você quer a morte dele, você quer o mal dele. Então, diante de Deus, vocês são iguais. Agora, quando você começa a orar por ele, falando, Senhor, liberta esse homem, Deus. Que venha a luz, a iluminação do teu Espírito. Ô Senhor, afasta a maldade daquele coração. Ilumina com a sua luz. Traz a tua salvação. Você amontou a brasa. Então, nesse aspecto, Deus falou, peraí, esse aqui está ficando mais limpo. E o outro continua fazendo maldade. Vocês estão entendendo? Só que a outra face dessa moeda é que as suas orações podem ser atendidas. Deus vai provocar arrependimento no coração dele. Deus vai dar chance para ele se arrepender. Então, o que pode acontecer melhor do que o juízo aumentar sobre o outro? A libertação chegar na vida do outro. A cura, a salvação chegar na vida do outro. Então é por isso que o Senhor manda a gente orar pelos nossos inimigos.
Entendeu? Porque é libertação para você e pode redundar em libertação para o outro também. Gente, eu já experimentei isso. É instantâneo. É impressionante como você fica livre. Você começa a orar pelo seu inimigo, ele continua fazendo maldade com você, mas aquilo não te atinge mais. Aí você começa a ver o poder operante na obediência. A Bíblia instruiu, eu peguei, pratiquei, coloquei em prática e eu vi o resultado. Eu comi o fruto daquilo. E nesse caso específico que eu vivi isso, a outra pessoa foi totalmente liberta. Então a gente vê que Deus não vai contra a palavra dele. Então vamos colocar mais em prática, pessoal. Nós precisamos de poder sobrenatural para começarmos a vivenciar o contentamento. Então vamos buscar esse poder. Vamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Vamos prestar mais atenção às necessidades do outro e não vamos ser tão egoístas. A gente tem uns sonhos, e eu quero dizer, gente, não é para você deixar de sonhar, não, né? Então vou ter que parar de desejar uma vida melhor? Claro que não. Você pode desejar uma vida melhor, mas não se engane. Os bens materiais não vão suprir na sua vida o que você espera que eles supram. Tem gente que já chegou no topo do mundo, está morrendo de overdose. Tem gente que já conquistou tudo que tinha que conquistar e carrega infelicidade nos olhos. Então não é sobre bênçãos materiais. Elas serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus, né? E quando você adquire essas coisas e quando Deus te presenteia com essas coisas, é para você desfrutar delas, compartilhá-las e não ser dominado por elas, não se apegar a elas. Porque caixão não tem gaveta não, gente. Caixão não tem gaveta. Você aí que está guardando, sabe aquela roupa que você comprou para um dia especial? O dia especial é hoje, você está vivo é hoje. O dia especial é hoje. Vai guardar a louça para visita? Não. Vai dar a louça bonita para a família. Porque quem cuida de você quando você fica doente é a sua família, não é visita, não. Dá a louça bonita para a família. Usa a roupa bonita hoje. Beija na boca hoje. Seja grato hoje. Celebra hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai ter vida. Amanhã você não sabe se você acorda. Você não sabe se você sofre um acidente. Um carro capota e sua vida acabou. Uma veia arrebenta aqui dentro da sua cabeça, pequenininha, e sua vida acabou. Então, aprenda a viver a vida para desfrutar das coisas que você tem e não para acumular, para se tornar sovina, arrogante, se sentir melhor do que os outros. E isso é um exercício, gente, porque a nossa natureza carnal não nos leva para isso. Nós precisamos de poder sobrenatural e chamar esse poder. Deus, em nome de Jesus, me muda, me leva, me transforma, me faz compartilhar aquilo que o Senhor tem me dado. Mateus 6,31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Que estejamos contentes, meus irmãos, e que pratiquemos o contentamento. Comece a orar com olhos mais generosos para aquilo que você já tem. Olha aí, você está vivo. Respira fundo aí. Olha que bênção. Você pode fazer isso sem a ajuda de um pulmão mecânico. Você vê, você toca, você tem um dom. Você sente o sabor gostoso das coisas. Seja contente. Timóteo, na carta a Timóteo, para encerrar esse momento. Na carta a Timóteo, Paulo diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento. A piedade é a misericórdia, a compaixão, o amor. É grande fonte de lucro quando ela se junta com o contentamento. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos,
já estejamos com isso satisfeitos. Olha que bem, você tem o que comer? Dá um glória a Deus aí. Você está vestido? Dá um glória a Deus aí. Você tem uma roupa de frio nesse frio que está fazendo. Olha que bênção. Já esteja satisfeito com isso. Pratique o contentamento. Olhe com olhos generosos para aquilo que Deus já tem te dado. Você tem saúde, você tem força para trabalhar, você tem vigor, você tem um trabalho. O patrão é chato, mas é dele que você tira o pão. Glória a Deus. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Você conhece alguém assim, eu tenho certeza. Pois o amor ao dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro resolve as coisas, o dinheiro paga a conta, né? Dinheiro proporciona aquela viagem de férias maravilhosa, mas ele é servo, ele não é dono, não é ele que manda no seu relógio, é o seu relógio que manda em como ele vai vir, ok? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, é a carta de Paulo a Timóteo, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Esse é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo e a todos nós. Que nós guardemos o nosso coração do amor ao dinheiro. E que a gente comece a exercitar o contentamento. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado por tudo que eu já tenho nas minhas mãos. Que você comece a praticar e chame o poder sobrenatural. Aproxime-se do Senhor. Fale com Ele, rasgue o seu coração. Quando chegar o momento, faça os seus sacrifícios. Algumas coisas, para não nos dominarem, precisam ser deixadas no altar. Faça o seu sacrifício. Se alguma coisa tem ocupado o lugar que Deus deveria estar ocupando na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado. Pode fechar os corredores. Aleluia. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos nós já temos. Temos a vida. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há um propósito a ser cumprido. Em nós e através de nós. Seja contente com o que você é, com aquilo que você tem. Não espere ter mais para desfrutar. E peça ao Espírito Santo para te ajudar. Senhor, me ensina a ser grato, Senhor. Me ensina a ser contente, estar satisfeito com aquilo que o Senhor já tem me dado. Eu acredito, Senhor, que o que o Senhor tem me dado é o suficiente. Eu quero mais, eu quero colocar diante do teu altar. Se eu quero mais por cobiça, se eu quero mais por vaidade, tira isso do meu coração, Deus. Eu renuncio a todo desejo que eu tenho, que vai me levar para longe do Senhor. Mas, ó Pai, se o que eu quero vai trazer honra para o seu nome, se o que eu estou buscando vai trazer bênção para o seu reino, me ajuda, me dá sabedoria no trabalho, para administrar aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Que seja um instrumento, o meu trabalho que seja um instrumento também para falar do teu amor para as pessoas. Que o meu salário abençoe e sustente missionários. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer confiar nas minhas mãos, que seja também para a glória do Senhor. E não para a minha própria vaidade, por causa da minha cobiça, Pai. Me livra, Senhor, e me ensina o contentamento, como o Senhor ensinou para o apóstolo Paulo a estar contente, mesmo quando ele não tinha comida,
Mesmo quando ele escreveu essa carta, ele estava encarcerado, Senhor, em cadeias. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que nos ensinou não apenas com suas palavras, mas com seu exemplo. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor por essa manhã bendita, na qual o Senhor nos ensinou. Nos ensine, ó Deus, e nos ajude, Espírito Santo, a colocar em prática tudo que aprendemos nessa manhã. Nos ensine, Senhor, a exercitar o contentamento, a olharmos com olhos generosos e gratos aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Nos ensina, Senhor, a desfrutar das bênçãos que nós já temos hoje, a sermos alegres com aquilo que nós já temos hoje. Mesmo que o Senhor queira nos acrescentar amanhã, nós queremos ser alegres com o que já temos hoje e compartilharmos aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Nós oramos e pedimos a Tua bênção sobrenatural, que o fruto do Espírito seja cultivado em nós e que o Teu contentamento seja apreendido pela nossa mente, pelo nosso intelecto e apreendido pelas nossas atitudes e decisões. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.